Os problemas com as forças armadas russas são muito mais profundos do que parecem. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 1º de março desse ano, bem no início da guerra de invasão da Ucrânia pela Rússia, reproduzimos em um vídeo os argumentos do analista geopolítico Kamil Galiv sobre o porquê que as forças armadas russas iriam perder essa guerra. Para mais detalhes sobre isso, veja o vídeo "A Ucrânia pode ganhar a guerra contra a invasão russa?". Mas antes mesmo do início dessa invasão, o Kamil Galiv apresentou um insight sobre o porquê, ao contrário do que muita gente pensa, as forças armadas russas são extremamente fracas. Falta de dinheiro e corrupção certamente tem seu peso, como falamos no vídeo indicado, mas existe um outro fator. Propositalmente, ela é mantida fraca e sem inteligência por governos desde a Revolução Bolchevique. Ao contrário das histórias que muitos no Ocidente acreditam, temem o terrível Exército Vermelho, a verdade é que as forças armadas russas são mantidas em estado de penúria desde 1917 e até hoje. Segundo o Guia Homossexual Internacional Spartacus, os soldados russos são rotineiramente forçados à prostituição. Para usar tal serviço, basta procurar um soldado no centro de Moscou ou uma base militar, e por entre 100 e 500 dólares você pode escolher o que você quiser. Existem inúmeras histórias de recrutas no exército russo sendo obrigados a se prostituir por dinheiro, não apenas para o recruta, mas para toda a unidade do exército, fazendo disso um negócio. Também são muito comuns histórias de unidades do exército que são exploradas por mafiosos e gangues locais. Você poderia imaginar que uma unidade do exército com um enorme poderio militar, armas, munição, jamais iria se render para criminosos comuns. No entanto, isso acontece rotineiramente na Rússia, porque a burocracia os impede de usar munição e armas indiscriminadamente, acaba sendo a melhor alternativa simplesmente pagar o que o criminoso comum exige, comprar proteção de líderes locais. Até na Síria isso acontece com frequência. Já virou um costume dos terroristas locais roubar unidades do exército russo, sem reação desses. Como esses soldados têm moral tão baixa assim? Bem, essa história é antiga. Quando a Revolução Bolchevique tomou o poder na Rússia, em 1917, os revolucionários se viam como os revolucionários franceses do século XVIII e os ingleses do século XVII. Eles sabiam que ambas as revoluções haviam acabado com militares usurpando novamente o poder. Oliver Cromwell na Inglaterra e Napoleão Bonaparte na França. Faz sentido, o Estado é uma máfia. Para se manter no poder é preciso o uso de violência. Ninguém mais capacitado, experiente e eficaz nisso do que os militares. No momento que se cria um vácuo de poder, com a ordem dominante sendo varrida por uma revolução, em algum momento algum militar vai ocupar esse vácuo de poder. Essa ligação não faltou aos revolucionários bolcheviques, e logo começaram a acontecer várias mortes de comandantes militares, qualquer um que se destacasse mais ou menos no Exército Vermelho de então. Oficialmente morriam por fogo inimigo, mas imagina-se soldados leais ao partido atiravam nas costas. A purga de Stalin, da mesma forma, retirou uma enorme quantidade de militares do topo da cadeia de comando. Paralelamente a isso, também evoluiu muito durante os anos comunistas o serviço secreto. Todo regime comunista necessariamente precisa de violência para manter o povo na linha. O órgão responsável por isso teve vários nomes ao longo da história soviética, sendo o mais conhecido a KGB, sigla que, traduzida para o português, significa Comitê de Segurança do Estado. Hoje, esse órgão se chama FSB, que traduzido por português, Serviço de Segurança Federal. Era encarregado não apenas da segurança interna da polícia ostensiva, investigativa, serviço secreto, mas também de vigiar as Forças Armadas. Tinham vários espiões e agentes dentro das Forças Armadas. Lógico, a nomenclatura, o Partido Comunista e a sua burocracia eram a força principal então, que dominavam então as duas outras forças.
Esse era o chamado problema dos três corpos na Rússia. As forças armadas tinham a capacidade do uso de violência, mas eram infiltradas por agentes da KGB que os espiavam. Qualquer general, qualquer comandante que se destacasse um pouquinho, rapidamente sofria uma morte acidental. A KGB era muito mais bem paga, tinha um status muito maior e um controle sobre toda a inteligência, inclusive a inteligência militar. Porém, tinha uma capacidade de uso da força muito menor. Assim, o partido conseguia controlar a KGB e, dessa forma, as Forças Armadas. Esse arranjo de forças durou até 1991. A queda da União Soviética pode parecer um mero colapso descontrolado, mas, em última análise, foi uma revolução detalhadamente planejada pela KGB. Mudanças da ordem política de um país tipicamente acontecem quando uma contra-elite tira a elite do poder. Esqueça a revolução do proletariado, revolta das classes mais baixas, isso nunca acontece. As classes mais baixas estão preocupadas demais em conseguir dinheiro para conseguir comer e dar alimento para os seus filhos no dia seguinte. Não tem tempo para se preocupar com revolução. E uma revolução também requer recursos. Então, em todas as revoluções, em todas as épocas da história, sempre foi feita por uma contra-elite, um grupo de pessoas próximo à elite que, porém, discordam veementemente desta. Por isso, sempre deixamos claro que o anarcocapitalismo, a sociedade voluntária libertária, não virá por uma revolução. Essa mecânica de revoluções é típica de mera troca de poder. A sociedade não coercitiva virá por mera obsolescência econômica do Estado. Não importa quem está por cima, ele será incapaz de usar coação de forma economicamente viável contra a população. Mas isso é papo para outro vídeo. A contra-elite que desmanchou o Estado soviético em 1991 foi a KGB. Mas a destruição econômica era tão grande que a própria KGB se viu numa posição de desvantagem. Os salários continuavam sendo pagos, mas a inflação era tão grande que o salário, mesmo no topo da KGB, não podia comprar nada. E na época, quem acabou se dando melhor foi o exército. Afinal, através da corrupção e da venda de armas para o exterior, eles poderiam ter, pelo menos, o sustento próprio. Portos, ferrovias continuaram funcionando bem. Novamente, havia gente querendo comprar e vender. Apenas o Estado em si, a burocracia, havia colapsado. Quando Yeltsin assumiu o poder, ele quase foi retirado logo em seguida por um golpe militar. Então ele viu que precisava tratar os militares da mesma forma que os bolcheviques revolucionários de 1917, tirar poder deles, se preciso, tirar a vida. Começou então uma grande quantidade de mortes suspeitas de generais, que continuam desde então. Olhe a linha do tempo com as mortes de generais suspeitas no exército russo. Sempre depois de uma guerra, tem um monte de mortes misteriosas. Em 1999 e 2000 foi a Segunda Guerra da Chechênia, que os russos venceram. Logo em seguida, muitos generais mortos. Veio um período calmo, sem mortes suspeitas. Em 2008, guerra na Geórgia, que a Rússia também venceu. E depois disso, mais uma fila de generais mortos de forma suspeita. Em 2014, invasão da Crimeia. Novamente, mais um monte. Por que isso? Bem, porque com uma vitória militar, a moral dos militares aumenta. Militares com a moral alta podem se tornar uma contra-elite e tirar poder do governo. Rapidamente o serviço secreto resolve este problema, restaurando a antiga ordem que existe desde a época dos comunistas. Portanto, não é nada surpreendente o desempenho muito aquém do esperado dos exércitos russos nessa guerra. A corrupção, a falta de dinheiro para manutenção do equipamento, isso tudo era esperado, problemas logísticos eram esperados também, mas além disso, existe o fator consciente do Estado russo em manter as suas forças armadas num estágio de penúria, sem inteligência, sem iniciativa, com moral baixa. Desde a Revolução Comunista, a classe política teme a classe militar e usa o serviço secreto para controlar essa força e garantir a submissão. Aliás, cabe perguntar se a morte de tantos generais russos na Ucrânia não teria sido proposital, talvez sob encomenda da FSB. Já foram 6 generais mortos pelos ucranianos. Isso não é uma coisa comum. Estaria o FSB simplesmente passando as coordenadas dos generais para os ucranianos? É uma possibilidade impossível de descartar totalmente, dado o histórico da Rússia. A elite russa
Putin e seus coleguinhas sabem que, se as forças armadas quiserem dar um golpe e tirá-lo do poder, elas conseguiriam isso com muita facilidade, mas usam então de todos os recursos disponíveis e muitos inimagináveis para controlar essa ameaça. Muito disso feito com o uso do FSB. Porém, com um fracasso tão claro na Ucrânia, começa a surgir na elite russa o medo de o próprio FSB se tornar novamente uma contra-elite e dar o golpe. Não é uma possibilidade remota. Como falamos no vídeo Analista do FSB, Putin foi enganado por Biden e agora é ameaçado por Bortnikov, muitas pessoas têm mencionado o movimento do líder do FSB, Alexander Bortnikov, contrários a Putin. Vários oficiais ligados a Bortnikov foram presos por agentes leais a Putin, tais como Sergei Bezeda e Anatoly Bolyuk. Falamos sobre isso no vídeo Bilhões de dólares gastos com rede de apoio secreto que não funcionou. E mais recentemente, a 9ª diretoria do FSB, controlada por Bortnikov, prendeu o general Roman Gavrilov, muito ligado a Putin. Está havendo certamente atrito entre os dois ali. A guerra na Ucrânia já está perdida para a Rússia. Militarmente, ela pode até ganhar a guerra, mas os objetivos finais de controlar a Ucrânia já foram definitivamente perdidos. Enquanto isso, a guerra interna dentro do Kremlin está só começando. Ainda é impossível imaginar quem vai sair do lado de lá. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!